Se você tem um filho, você certamente ou já passou, ou está passando, ou então ainda vai passar pela fase das birras. As birras são famosíssimas e, gente, se tem um filho, tem birra, tá? E o assunto de hoje, então, é o tão pedido, as birras do bebê. Propriamente dito, do que a gente vai fazer quando você estiver naquela situação de uma birra monstra, a gente tem que entender alguns pontos que são fundamentais. Então, primeiro de tudo, gente, a gente tem que entender que birras são fisiológicas. O que é isso? É que é normal, toda criança passa pela fase de birra, porque isso é um processo que é decorrente de uma imaturidade neurológica, mais precisamente lá do córtex pré-frontal, mas isso é mais específico. Então, a criança ainda não tem o cérebro completamente desenvolvido. Inclusive, fica aí de curiosidade que o cérebro fica totalmente maduro, gente, lá para os 25 anos. Então, é completamente normal a criança passar por a criança, o adolescente, enfim, né, e o adulto jovem, passar por várias fases e estágios diferentes da vida, justamente porque esse cérebrozinho maravilhoso está em desenvolvimento. Então a gente pega duas coisas juntas, um cérebro ainda imaturo, então esse cérebro imaturo não deixa a criança ter duas coisas, uma é capacidade de discernimento e de modular os sentimentos e as emoções, e a gente pega uma criança que também por imaturidade ainda não consegue nominar e se expressar da maneira que ela gostaria. Isso é uma receita pronta pro caos, né? E é daí que vem a birra. A criança não sabe nominar, não sabe modular sentimento e vira aquele pandemônio. Então agora a gente vai falar do que você vai fazer para evitar com que a criança entre nessa explosão de sentimento na famosa birra, tá? Então antes dela acontecer, tem algumas coisinhas que a gente consegue fazer para poder evitar. A gente vai premeditar essa birra de acontecer. Então a primeira de todas é, gente, se você sabe que a criança com fome fica enjoada, fica insuportável, quem não, inclusive, né? Eu também fico insuportável quando tô com fome. Você não vai sair de casa com essa criança sem ter comido, porque vai dar problema, é fato. Outra coisa é criança muito cansada, criança que tá com sono. Então, esse tipo de coisa que são gatilhos para as birras, a gente já consegue dar uma modulada. Em alguns casos a gente consegue, né? Eventualmente a gente não vai conseguir, mas enfim. A gente vai tentar sempre modular isso antes de sair de casa para evitar esses gatilhos que vão disparar a birra. Outra dica bem legal é você conversar com a criança e explicar as regras do jogo antes do jogo começar. Como assim? Então, se você tá indo, por exemplo, pro supermercado e você sabe que você não vai comprar um monte de tranqueira, em nome de Jesus, não vai comprar um monte de tranqueira, você vai fazer esse combinado com a criança antes de sair de casa. Então, você vai sentar com a criança e vai falar: filho, a gente tá indo no supermercado. Lá no supermercado, a mamãe vai precisar seguir um roteiro, aí você vai mostrar a lista de compra pra criança. A gente vai ter que seguir esse roteiro e eu preciso da sua ajuda pra gente pegar exatamente o que tá aqui. Aí, no final da lista, depois que a gente conseguir o nosso objetivo, você vai ganhar um brinde e a gente vai comprar uma coisa bem especial para você que você vai poder escolher junto com a mamãe. Então, você já sabe que lá no supermercado, ele vai ver aquele monte de prateleira, um monte de coisa que fica lá exposta. Obviamente, a criança vai querer e você vai recordar o combinado. Ai, filho, ó, mas você lembra qual foi o nosso combinado? Primeiro a gente tem que pegar toda a lista, aí depois a mamãe vai deixar você escolher uma coisa. E você vai seguir com esse combinado. Óbvio, gente, que isso não vai dar 100% certo 100% das vezes, mas isso já ajuda demais. A criança ela já vai ficar focada num objetivo, né? Numa regra. Então isso vai ajudar muito em questão de não se perder na hora dela querer um monte de coisa. Outra coisa que a gente pode fazer, que é muito interessante, que inclusive eu já fiz um vídeo explicando tintim por tintim desse passo, que é muito bom, ajuda demais, são as escolhas direcionadas. O link vai estar aqui para esse vídeo que eu explico bem mais a fundo, tá? Mas basicamente, escolha direcionada é o seguinte: você vai dar algum tipo de autonomia para essa criança, para ela não achar que tem um não já de cara, mas você vai direcionar para o que você quer que ela faça. Então, por exemplo, você tá lá no supermercado, lembrando que ela só vai poder escolher uma tranqueira. Você vai pegar
duas que ela escolheu. Filho, ó, a gente combinou de escolher uma. Você vai querer o, sei lá, o chocolate ou o biscoito? E daí você vai dar uma opção de escolha para a criança, ela vai estar escolhendo entre um, mas dentro do acordado anteriormente, que foi escolher uma coisa. Vamos supor que você fez todo esse passo a passo, premeditou tudo que podia acontecer, mas ainda assim aconteceu uma birra monstro, o menino tá lá se jogando, se estrupiando no chão, gritando. O que você vai fazer? Então, primeiro de tudo é você respirar fundo, lembrar que nós somos os adultos, nós temos controle das nossas emoções. Então, respira fundo, absorve toda a paz de espírito que existe na face da terra e mantenha a calma, mantenha o controle. Lembra, gente, que nós somos o espelho da nossa criança. Então, a criança vai refletir tudo que a gente emana para ela. Então, é muito importante a gente manter um ambiente de calma e de tranquilidade, justamente para a gente passar essa calma para nossa criança. Lembra que as crianças são como esponjas, elas absorvem tudo que está no nosso meio. Então, é muito importante nesse momento, mesmo que a gente esteja extremamente irritado, porque a gente sabe que birra deixa a gente irritado, você vai manter a calma e vai acolher a sua criança. Mas, gente, é importante frisar que acolher a nossa criança é diferente de dar o que essa criança está querendo, tá? Então, uma vez que a regra foi estabelecida, você não vai voltar atrás da regra porque a criança tá chorando e estripuliando, tá? Não vai. Eu sei que às vezes a gente fica um pouco incomodado com a questão do ambiente, mas nesse momento você tem que ter foco no seu filho. Então, esquece o ambiente, esquece quem tá olhando, que o que importa agora é o nosso filho que a gente está transmitindo e ensinando para ele. Então você vai baixar na altura da criança, vai conversar com calma com ela, você vai sempre validar o sentimento dessa criança. Então você vai falar, poxa filho, eu entendo, eu sei, você ficou chateado, né, que a mamãe não, sei lá, deu a bala que você queria, ou que a gente não comprou o brinquedo que você queria. Eu entendo. Você quer um abraço para você tentar se acalmar? Você quer vir no colo da mamãe? Ou você quer ficar sentadinho do lado da mamãe? Então você sempre vai demonstrar que você tá do lado dele, que você tá com ele, que você acolhe e que você valida esse sentimento da criança, porque afinal é um sentimento, sabe? A gente nunca vai invalidar o que a criança tá sentindo. Nesse momento, se você tá num meio em que tem muita gente, é interessante que você pegue a criança e leve para ela para um local mais calmo, que tenha menos pessoas, até para a criança se sentir menos desconfortável. Às vezes até a própria criança fica desconfortável com as pessoas que estão em volta. Então é importante que você pegue o seu filho, pegue a criança, leve ela para um ambiente mais calmo, mais tranquilo, com menos interferência externa e com menos coisas que possam chamar a atenção e estimular essa criança, né? Tirar o foco, que é manter a calma naquele momento. É importante também deixar claro, gente, que a gente não quer, o objetivo principal não é fazer a criança parar de chorar. Ela pode chorar, ela pode se expressar. O choro nada mais é do que uma expressão mesmo desse sentimento que a criança não sabe nominar. Então pode deixar a criança chorar, mas você vai acolher ela, não é deixar chorando. Você entende a diferença? Não é você botar a criança pro lado e sair para fazer outra coisa. Então você vai deixá-la chorar na sua companhia e mostrando apoio, mostrando acolhimento para aquela criança e tentando ajudá-la a autorregular os seus sentimentos e suas emoções. Dentro dessa autorregulação, para ajudar a criança a se autorregular, é importante a gente ajudar a criança a nominar o sentimento que ela está tendo. Então, se for raiva ou se for chateação, tristeza, então a gente sempre vai ver diante do contexto. Então, supondo esse exemplo que você está no shopping e aí você não deu um brinquedo que a criança queria. Então, você vai virar pra criança e vai falar, filho, eu entendo que você tá chateado, que a mamãe não te deu o brinquedo agora. Então, tá vendo que você nominou o sentimento que ele tá tendo naquele momento? Isso também é importante pra criança discernir os sentimentos, né? E ela conseguir nominar mais futuramente e começar a se autorregular da melhor forma possível. Inclusive, uma dica muito interessante que eu já vi, que eu acho que vai ser muito legal de fazer com seu filho, é de você, por exemplo, nesse mesmo exemplo do shopping, do brinquedo que você não pôde comprar, é de você dar a ideia, dar a solução para a criança. De que forma? Filho, o que você acha da gente fazer um álbum, uma pasta aqui de presentes que você quer no seu aniversário ou de presentes que você quer ganhar de Natal? E daí você vai tirando foto, ao invés de ter essa briga, né, de ai, eu quero brinquedo, não pode ter o brinquedo, a gente já dá essa solução antes de virar um problema. Ah, então vamos botar no nosso álbum do aniversário? E aí, gente, você já mata dois coelhos com uma cajadada só. Você já previne uma birra
E você já tem, gente, um álbum com trocentas ideias de presente para você dar para todas as suas amigas quando chegar o aniversário da criança. Uma outra coisa que a gente pode fazer, gente, que também é muito interessante, é que a palavra não, ela tem um peso. A palavra não por si só, ela já gera um impacto negativo na criança que ela já quer confrontar. Então, tentar, à medida do possível, você não usar a palavra não. Então, não significa que você não vai dar negativas para a criança, mas você vai estar escondendo essa palavrinha. Então, por exemplo, a criança quer pegar uma coisa de cima da mesa que vai quebrar. Você vai falar, filho, esse quebra. Olha, vamos brincar ali pro lado? Então, você vai dar, ao mesmo tempo que você está afastando, dando a negativa que ela não pode brincar com aquele porque aquele quebra, você também já está dando uma outra opção. Então, você já vai estar distraindo a criança com alguma outra coisa, levando o foco dela para outra coisa. Uma coisa que é importantíssima, gente, é que os pais são os maiores exemplos da criança. Então a gente tem que ter em mente de que todo o nosso comportamento no nosso dia a dia, a criança vai se espelhar e vai imitar. As crianças imitam os nossos comportamentos. Então é muito importante que a gente tenha comportamentos em casa. Deixa a Lula deixar eu terminar de falar. Que a gente tenha comportamentos dentro de casa, que a gente queira que a criança se comporte daquela forma. Então, por último, gente, é importantíssimo, imprescindível que todos os adultos falem a mesma língua. Então, em hipótese alguma, pode acontecer de um adulto desautorizar o outro. Então, mesmo que você não concorde com a conduta, né, com a autoridade naquele momento, naquela situação, na frente da criança, vocês vão sempre apoiar a autoridade um do outro. E depois, posteriormente, vocês vão conversar e falar, olha, acho que não precisava ser dessa forma. Acho que a gente pode fazer determinada coisa de forma diferente. Mas na hora, na frente da criança, um sempre tem que apoiar e dar autoridade ao outro. E na casa de vocês, como é que funciona? Vocês têm alguma outra dica que funciona com seu filho para dar uma evitada ou dar uma remediada na birra quando ela acontece? Me conta aqui nos comentários e vamos ajudar também mais famílias a dar uma driblada nessas birras que tiram qualquer um do sério. E se você está gostando do nosso conteúdo, não deixa de seguir o nosso canal, já ativa o sininho para não ficar de fora, porque toda semana tem vídeo novo no canal. Até semana que vem!